Abençoados. Graça eterna para vocês. Muita alegria estarmos aqui mais uma vez, nos reunindo aqui através dessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. Eu já quero deixar um abraço para todos os meus amigos do YouTube. Quando eu falo amigo, é irmão e amigos, né? Irmão em Cristo. Na verdade, nós não somos irmãos em Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós somos irmãos de raça humana, mas na nossa verdadeira essência, nós somos um em Cristo Jesus. Isso é forte, é ou não? Já se sinta amado, abraçado por esse amigo, Bispo Fernandes. Eu estou gravando esse vídeo para trazer aos amados uma coisa muito especial. Esse chá com palavra. Hoje é dia 30 de novembro de 2023. Nós estamos às 12 horas e 14 minutos. Hoje é o último dia de novembro, amanhã é dia 1 de dezembro. E eu quero trazer aqui esse chá com palavra. Primeiro, chá com palavra, porque tem chá para tudo hoje. Quando a mim foi revelado, o meu entendimento se abriu e o Criador eterno, nosso Papai Deus, me mostrou a verdade do Evangelho. Não é a verdade de um homem, é a verdade do Evangelho que está lá. Essa palavra se encontra em Gálatas 2, 13 ou 14. O Evangelho que tem essa verdade, que Jesus um dia disse: conheça a verdade e seja livre, não seja mais escravo de ninguém. Quando ele me mostrou isso há 4 anos atrás, eu deixei de pregar o chamado evangelho, os evangélicos, né? E hoje eu sou um ministro de uma nova aliança. E nessa época eu comecei a buscar novos horizontes, pensar de maneira diferente que eu pensava, porque eu pensava em campanha, em óleo ungido, em folha de mata ungida, e água ungida, e água de Israel, e água de Jordão, e etc. Mas o Evangelho não tem nada disso. Então eu comecei a buscar novos horizontes e o Papai Deus começou a me dar algumas instruções, começou a me mostrar algumas coisas importantes. E um desses programas que eu faço, que isso aqui é um programa semanal, chama-se Chá com Palavra. Por que chá? Porque chá existe para tudo hoje, né? Tem chá para tudo. Tem chá para você dormir melhor, tem chá para você ficar o dia todo energizado, né? Potência, acordado, alerta, né? E tem chá chamado, se não me falha a memória, diurético, né? Que é para desintoxicar o organismo das toxinas que vem pela água que tomamos, pelo ar que respiramos e até mesmo pela comida que nós comemos, está cheia de toxina, de venenos nocivos. Então tem chá para ajudar a desintoxicar. E esse chá com palavras é para desintoxicar das toxinas nocivas da religiosidade que colocaram, entupiram o nosso cérebro, a nossa consciência, de uma coisa que não é verdade. Então, esse chá com palavra é para te desintoxicar. E esse chá com palavra tem um tema, e o tema é destituído uma vírgula. Exatamente, destituído uma vírgula. Você vai entender tudo isso. Eu já quero pedir que você fique até o final. Não tire conclusão precipitada, não. Fica até o final. E no final você tira suas conclusões, beleza? Aí se você gostar, você deixa o seu like lá. Eu acho que eu mereço já o seu like, já aí no início, né? Se você gostar, você se inscreve no canal. E se você amar, você divulga para todo mundo. Vamos fazer essa palavra correr. Eu sei que você vai amar, tá bom? Agora, antes de eu trazer esse tema destituído uma vírgula, eu gosto de ler. O que eu vou ler está aqui já numa planilha aqui, mas eu quero ler Lucas capítulo 5, no versículo 17, para te te conscientizar do negócio que na maioria das vezes a gente não sabe, porque a gente toma muito banho no calor dos outros. É isso mesmo, no calor dos outros. O pastor, ele tem um líder dele, né? Aí na segunda-feira, mais ou menos na segunda-feira, isso é um padrão,
Alguns fazem diferente, mas não é padrão. É segunda-feira, reunião de pastor com o líder do estado, líder regional faz no outro dia, mas líder de estado e líder nível de Brasil faz isso na segunda-feira, tá? Mas em nível de Brasil, ele faz na segunda-feira de noite ou na terça, mas reunião com o pastor é segunda-feira de manhã. Em alguns lugares faz diferente, mas, vamos dizer, toda semana tem uma reunião com o pastor. Então o pastor sai de lá para pregar a semana aquilo que o líder dele falou. Ele nem pode escolher nada, sabe? Ele tem que engolir de goela abaixo aquilo que o líder falou. Essa semana a gente vai falar sobre esse assunto. Então você ora, busca, mas o assunto é esse. Pronto. E aí vai. Essa semana vamos falar sobre sacrifício. Essa semana vamos falar sobre unção. Essa semana vamos falar sobre pecado. Pecado quase ninguém se importa muito falar sobre isso, não. Fala numa reunião mais no domingo chamado Filho de Deus, reunião de membro. Certo? É a reunião de cura. É a reunião, esse mês será o mês da grandeza de Deus. E assim vai. Eu digo porque eu fiquei 32 anos lá, tá bom? Mas vamos lá. Então, na verdade, a gente não imagina muito, a gente vê o que eles mostram. Mas aqui eu quero ler aqui, ó, Lucas 5:17, a partir do 17 aqui. Só o 17, é o 17. Não, 17 e 18 eu acho. Vamos lá. Ora, aconteceu, não é o 17 mesmo, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, ele quer dizer Jesus, ensinando, e achava-se ali assentado fariseus, mestres da lei, vindo de todas as partes, da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Bem, era isso aqui que eu queria ler e explicar um pouco a você antes de entrar no chá com palavra, no estudo. Primeiro, esse poder, essa unção, vamos dizer assim, ele atrai pessoas de todos os níveis social. Porque às vezes eu digo isso porque às vezes você fala assim, esse aí era bispo, eu até conheço ele, mas eu não vou parar porque eu sou apóstolo, não vou parar para escutar ele. Esse é o problema maior. E até membro, não, eu sou membro do pastor tal, não vou escutar ninguém não. Esse é o problema maior. Entende? Você já foi programado para não ouvir ninguém. Porque se você ouvir alguém, você vai escutar a verdade. E aí você vai cair fora. E eles não querem isso. Entende? Não é a maldade do homem. É a maldade do sistema. O sistema é maldoso, enganador, corrupto e assassino. Entende isso? Então, mais ou menos ali, todo mundo. Ali tinha fariseus, que eram pessoas importantes, mestre da lei. Hoje vamos dizer apóstolo, PhD, doutor em divindade. Estava ali, de todas as partes. Então esse áudio, esse vídeo vai chegar no mundo todo. Para ouvir. Se você não quiser, depois você joga fora. Quem sabe um dia de aperto, quem sabe um dia de dificuldade, você vai lembrar e vai parar e vai dizer assim, caramba, eu nem dei atenção naquele tempo, mas é verdade. Quem sabe? O que eu faço hoje, disse o Senhor, você não entende, mas amanhã você vai saber disso. Entende? Então não é porque você é apóstolo, eu sei que você é ocupado, sim, eu sei disso. Você é ocupado. Mas não é que você não tenha meia hora para ouvir uma coisa tão importante, tá? Vamos lá. Então, pessoas de todas as partes, de toda a sociedade. Fariseu, mestre da lei. A cúpula. Entende? Aí diz assim, vindo de todas as partes. Estavam ali assentados e o poder estava sobre ele para curar. Assentado, essa palavra sentado, a gente entende que é que nem eu estou aqui, numa cadeira sentado. E muitas vezes não é, ou na maioria das vezes. Em cada lugar que na Bíblia tem assentado, é uma definição de uma alegoria, vamos dizer assim, para o assunto que está sendo falado. Porque assentado aqui quer dizer, eu estou aqui sem pressa de ir embora. Sem pressa de ir embora. Fica até o final. E depois você tira as suas conclusões. Não tenha pressa de ir embora. Mas em segundo lugar, que esse assentado dá três pontos, né? 3 etapas, 3 características para esse assunto.
eu estou aqui sem pressa. Mas o segundo lugar, eu estou aqui de verdade. Eu não estou aqui pensando no Ontônio, pensando na morte da bezerra, pensando no não sei o quê, pensando na minha filha, pensando no meu filho. Não, eu estou aqui de corpo, alma e espírito. Estou aqui para aprender. Ou para tomar posse do que é meu. E no terceiro lugar, eles tinham o costume fisicamente de estar assentado em redor no chão. Aí diz assim, e o poder do Senhor estava com ele. Não se choca o que eu vou dizer, tá? Não fica chocado não, tá? Porque isso não é nada demais. A palavra estava, você sabe por que diz estava com ele? Porque não está mais. Estava naquele dia estava com ele. Mas hoje não está mais com ele, hoje está comigo, hoje está contigo, hoje está aqui nesse vídeo. Assim como estava com ele e fez feitos maravilhosos lá, está aqui para fazer coisas grandiosas na tua vida se tu estiver aqui, sem pressa, e de corpo, alma e espírito, para aprender, para tomar posse, para botar em prática. Aí tu vai ver o resultado. Entende isso, abençoado? Vamos lá. Agora sim. Agora deixa eu pegar aqui. Chá com palavra. Esse chá tem um tema, e o tema é destituído uma vírgula. Por que isso? Porque eu vou contar a história de um pai de família. Vou contar uma história aqui de um pai de família, tá? Um certo pai de família fez um testamento para deixar uma herança para os seus filhos. Mas naquele tempo não tinha televisão, né? Então a família cresceu, se expandiu e virou muita gente, muitas e muita gente. Virou uma cidade, você sabe que uma cidade lá do interior era 200 pessoas, né? 150 pessoas. Mas para uma família já é grande, né? Chegou a hora, aquele senhor, aquele pai de família, teve que se ausentar desse mundo, né? Foi embora. E ele tinha um representante, um advogado representante, um sujeito que entendia de leis, representava aquele pai de família que não estava mais ali. Certo? E um dia chegou o dia da divisão de bem. O dia da divisão de bens chegou. Então aquele representante mandou avisar todo mundo, passar um folheto, uma divulgação lá naquela propriedade, naquela cidadezinha lá, naquela vila, né? Tal dia eu vou estar lendo o testamento e você ficar sabendo de que se trata, de que direito vocês têm. Então perguntaram onde vai ser? Vai ser na Casa Real, no palácio, né? Na Casa Real. Em que lugar? Porque era enorme. No salão principal da Casa Real. Tal dia no salão principal da Casa Real. Se fez presente todos, não faltou um sequer, do maior ao menor. Todos estavam ali. Agora só faltava o representante. Demora porque o representante te faz esperar um bocado, né? Tem coisa que cadê o homem? Não chegou ainda, daqui a pouco ele chega. E assim vai. Daqui a pouco ele chega para um carrão assim na frente, né? Não sei se naquela época tinha carrão, mas tinha carrão da época, né? Até cavalo, mas o carro do líder era enfeitado, era aquele cavalo bonito. Aí ele desce, coloca o paletó, né? Porque na maioria vem dirigindo, não tem paletó, aí tem o paletó no cabide, põe o paletó, arruma a gravata, pega a sua valisa, a sua pasta e desce, nariz empinado, e entra na sala real se achando. Nariz empinado, peito estufado, se achando. Porque só ele sabia. Ninguém ali sabia de nada, mas ele tinha na mão o segredo, né? O mistério. Então aí ele começa a falar. Bem, cumprimenta as pessoas, mesmo arrogante, mas cumprimenta a todos e começa a dizer. Quem é pai aqui? Levante a mão. Quem é tio? Quem é avô? Quem tem acima de 21 anos, 30 anos? Na época era 30 anos. Pronto, vocês têm direito a isso, aí começou a ler o direito.
E vocês que têm abaixo de 30 anos não têm direito a nada. Aí houve um silêncio profundo ali. Profundo silêncio. Houve um grande silêncio ali. E aí o mais jovem ali, o mais jovem, ficou de pé e falou gritando: como assim? Eu quero uma explicação. Isso não pode ser. Nós somos herdeiros do mesmo jeito. O mais moço. E quando ele ficou em pé, todos olharam para ele com o olho arregalado, pensando até que ele estava errado. Como é que ele fala isso na frente do representante? Eu quero uma explicação, o senhor tem que me dar uma explicação. Bem, aí ele começa a dizer. Aí ele leu, sabe o que ele leu lá? Ele leu lá Romanos 3:23, que diz assim. Mas eu vou a explicação dele lá. É porque um tempo atrás, bem atrás, um dos pais dos antepassados de vocês irritaram o senhor da família. E ele, irritado, ele falou, tirou do direito os de menos de 30 anos. Não, nós não aceitamos isso. Nós não podemos pagar pelos erros dos outros, disse aquele jovem. E aí os demais começaram a acompanhar ele também. Porque ele leu isso aqui, ó. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não! Tem algo errado. Dentro da sua pastinha aí deve ter um outro documento dizendo algo diferente. Não é justo a gente pagar pelo erro dos outros. Não é justo isso. Aí ele, coagido, abriu sua valise, começou a procurar lá dentro e ele encontrou um outro documento dizendo assim, ó. Dizendo nova aliança, Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, aquilo que se torna velho e envelhece, perto está de desaparecer. Perto está de desaparecer. Então, seu representante, nós estamos na nova aliança, nós não estamos mais na velha. A velha aliança diz isso, é verdade, mas ela já desapareceu, isso na cruz acabou. Nós não vamos pagar por um erro cometido por umas pessoas que a gente não estava nem aqui. Deve ter algo diferente, deve ter algo melhor. Deve ter algo melhor. Deve ter algo diferente. Nós não aceitamos isso, não. Nós não aceitamos isso. Eu sei que tem algo diferente. Eu sei disso. Então, ele achou o versículo 24. 8:24. 3:24 de Romano, que diz assim: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É claro que lá eles pecaram e estavam destituídos. Mas na cruz foi feita a redenção.
Nós somos justificados pela graça e pela redenção que houve em Cristo Jesus. Ele redimiu a humanidade. Ele redimiu a humanidade. Nós não aceitamos mais. Aí diz assim, por que vírgula? Destituído uma vírgula. Porque tem uma vírgula, olha. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, vírgula, não acabou não. O versículo não tem um ponto final, tem uma vírgula. Tem uma continuidade. E a continuidade diz que você foi justificado pela gratuitamente. Gratuitamente. Aquele representante, se as pessoas aceitam o que ele diz, fica calado com o que ele fala, ele vai dizer mais tarde, olha, vocês não têm direito, mas se vocês fizerem um sacrifício, se vocês der a casa de vocês, se vocês venderem o carro e dar, eu vou no monte interceder por vocês e vocês vão receber algo da parte dele. É isso que ele faz, não é isso que ele faz? Nós não temos direito a nada, mas se você sacrificar, se você aceitar fazer um sacrifício, o seu melhor, dar tudo que você tem, eu vou interceder por você, e aí sim você vai ter um direito. Mas aqui não diz isso. Diz assim, sendo justificado gratuitamente, ele te justificou. Ele não precisa de dinheiro teu para te entregar nada, ele já te justificou de graça. Gratuitamente. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. O qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue. Você crê que o sangue dele fez expiação pelo pecado da humanidade? Ele foi o bode expiatório, não o carneiro, né? O cordeiro da expiação. Ele expiou, te aperfeiçoou para sempre. Tu estás perfeito. Tu não tem que pagar nada em troca. Não tem que ter negociata contigo. Isso é fraude. Eles estão te vendendo o que já é teu. Por direito teu, eles estão te vendendo. Porque se dizem representantes. Pela propiciação que há no sangue, para mostrar a sua justiça. Para mostrar a justiça de Deus. Deus querendo mostrar a justiça dele, propôs essa propiciação pelo sangue de Cristo. Se fez homem, derramou seu sangue para fazer expiação, para mostrar o poder dele. Mostrar o poder dele. Agora, deixa eu ler para você Romanos capítulo 10. Romanos 10. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Quero ler aqui. Romanos 10, versículo 1, 2 e 3. Romanos 10, até do 1 ao 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Paulo dizendo isso lá. A minha súplica a Deus é para que haja salvação para Israel. E hoje eu digo aqui, a minha súplica a Deus é para que haja salvação para os meus irmãos que estão nos sistemas, seja ele qualquer que for. No sistema evangélico, católico, espírita. E você pode perguntar, e eles não são salvos não? Não, são não. Eu fiquei 32 anos sem ser salvo. E o senhor não era batizado, não? Batismo não salva. Se água salvasse, todo mundo era salvo, porque todo mundo toma banho. Entende isso? A palavra salvação não é para ti. Tu és um... Deus é pai dos espíritos, né? Então tu és filho dele, sim. Então tu és um espírito. Deus é pai das luzes. Então tu és um ser de luz. Filho do Altíssimo, do Criador. Então isso não precisa de salvação. O que precisa de salvação é a tua mente. Para tu sair dos rudimentos, do jugo
das ameaças, das negociatas. E servir por amor, sem medo, sem temor. A mente salva. Que não tem diabo para te pegar se tu não der o dízimo. Entende isso? Contribuição, porque você está indo no lugar, contribui para aquele lugar com amor e não por necessidade, com alegria, porque você é um abençoado. Não para fazer negociado. Entende isso? Versículo 2. Porque lhe dou testemunho de que são zelosos de Deus, porém sem conhecimento ou sem entendimento. Eles são zelosos de Deus, têm um zelo enorme. Eu sei disso, eu era assim. E o senhor não tem zelo mais não? Com consciência. Consciência. Eles têm um zelo, é capaz de matar um se alguém dizer qualquer coisa que agrave alguma coisa, que acha que agrava, porque às vezes nem agrava. É um zelo tremendo, mas sem conhecimento. Um dia, quando eu saí do sistema 4 anos atrás, hoje eu sou terapeuta e estou cancelando o meu código de corretor, o meu CRES, eu vou cancelar a semana que vem. Até o dia 15 eu vou cancelar, porque ele vale até o dia 31. Então eu fui ser corretor, me profissionei, tirei meu CRES e posso dizer que sou corretor hoje ainda, porque eu tenho um CRES, mas não estou atuando. Eu estou atuando como terapeuta holístico. A minha função é terapeuta holístico para ajudar pessoas que estão sofrendo. Bem, aí um dia eu fui mostrar uma casa a uma senhora, um cliente, cheguei lá, como a casa era à tarde, o sol fazia sombra na frente da casa. E uma senhora que morava no outro lado, tinha sol, ela estava sentada numa cadeira bem na porta. Aí eu pedi para ela afastar um pouquinho, tirei a cadeira, abri as portas para arejar, para quando o cliente chegar a casa está arejada, não está aquilo abafado, aquilo quente. E tinha um culto perto, aí começaram a falar uma coisa, eu comecei a conversar com ela, eu falei só que isso mudou, os pactos mudaram. Nós estamos na nova aliança. Aí sabe que ela olhou para mim e falou assim, eu quero saber de nova aliança, rapaz. Eu quero saber que Deus não muda. As pessoas aprendem a ser arrogantes. É muito arrogante. Não quer escutar ninguém. Aí eu falei assim, eu vejo que a senhora tem um zelo tremendo por Deus. Aí ela abriu o sorriso. É meio que hipócrita, mas não é a pessoa que é hipócrita, é que o sistema faz a pessoa ser um hipócrita. Por isso que Jesus chamavam ele de hipócrita, não era por causa do sistema que faz a pessoa ser um hipócrita. Quando eu disse isso, ela reganhou os dentes. Falei, eu vou fazer uma coisa com a senhora aqui, vou levar a senhora num lugar. Aqui atrás passa um córrego, não passa, é um rio, né? É uma baixada. E quando chove muito, tem como ir no mercado do lado de lá tem a feira do bairro, né? Não, ninguém passa. É a maior dificuldade do mundo. Ela já começou a acrescentar até o que não era. Se a ponte ali, a ponte cobre tudo, é verdade, cobre. Aí vamos dizer, que a senhora sabe quem é o prefeito da cidade? Eu sei quem é o prefeito. Vamos dizer que ele faça uma ponte daquele alto para aquele outro alto. Muda? Já seria bom demais. Mudava o caminho? Mudava. Facilitava? Facilitava. Mas eu faço uma pergunta para a senhora. O prefeito mudou? Ele mudou o caminho. A senhora falou que não quer saber de aliança porque Deus não muda. Eu falei para a senhora que Deus mudou? O que Deus muda? Eu não falei isso para a senhora. Eu falei que ele mesmo mudou as alianças. A aliança foi mudada, os pactos foi mudado. O que era antes da cruz não funciona mais hoje. Hoje é a nova aliança. Mas a senhora não tem conhecimento. Aí ela ficou calada. Mas aqui está quem é luz, quem ilumina a tua mente. São zelosos, mas sem conhecimento. O versículo 3. Porque, desconhecendo a justiça de Deus, procura estabelecer a sua própria justiça. Era isso que eu fazia, era isso que ele faz. Eu fico 40 dias de jejum. É a minha própria justiça. Eu nunca vesti roupa de homem, diz algumas senhoras. Eu não sei nem o que é roupa de homem, porque Jesus nunca vestiu calça comprida, né? Eu nunca cortei meu cabelo. Eu nunca rapei as axilas. Imagina como está esse negócio, né? Isso é estabelecer a sua própria justiça, não aceitando a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? É que tu és um espírito justo e feito perfeito. Que tu não sois um pecador, tu sois um justificado, morto ao pecado. Que tu és um abençoado com todas as sortes de bênção. E que tu não precisa se batizar, e nem fazer primeira comunhão, e nem fazer crisma, porque tu és um ser divino, que tem a tua entrada lá garantida por ele.
independentemente de rituais. Os rituais era para carne, mas tu não és carne. Tu és um espírito justo e feito e perfeito. Um ser de luz. Essa é a justiça de Deus. E não faz estabelecer a tua própria justiça. Entendeu? Mas era isso que aquele representante queria. Que a pessoa ficasse calada, aí dizia, você não tem direito, mas se você fizer aqui um sacrifício, se você entregar seu Isaac, aí as coisas vão mudar. Entende isso, abençoado? Não estabelecendo a sua própria justiça. Vamos terminar de ler ali. Esse vídeo já faz 30 minutos, 34 minutos, a gente termina daqui uns 4 minutos. Vamos lá. Aí diz assim, ó. Eu estou lendo aqui na minha plataformazinha, tá? Aí diz assim, ó. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos. É verdade, antes cometeram, mas na cruz ele redimiu. Então eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou limpo. Eu sou abençoado com todas as bênçãos. Eu só preciso entender agora como vou viver esse novo pacto. Eu não preciso da tua imposição de mão. Eu não preciso do teu olhinho. Eu não preciso disso. Eu preciso de conhecimento. Crescer no conhecimento de Deus para viver e servir de cabeça erguida. Entende isso, abençoado? Então, abençoado, não caia mais nessa. Eu disse para você ficar até o final e você praticar. Não caia mais nessa. Contribuir por amor o que está sendo feito, tudo bem. Mas não voto para ser abençoado. Você já é abençoado. Efésios 3, 1, 3. O qual nos abençoou com todas as sortes de bênção espiritual. Bênção espiritual, o que tu pega físico é colheita. Entende? E hoje plantar é aqui, é confessar e crer. Eu tenho direito a viver feliz, eu tenho direito a viver bem, eu tenho direito à prosperidade. Mas o Evangelho te educa. Na plataforma Ministério Reconciliados em Graça, Ministério Reconciliados em Graça no YouTube, tem várias mensagens, tem vários ensinamentos. Entre lá e se muna de tanto ensinamento, certo? E saia, não entre mais nessa. Não deixe nenhum representante aí que ele se faz representante, mas Deus não botou isso como representante mais. Dizer que você não tem direito, mas se você fizer um sacrifício, daí sim, não caia mais nessa. Abençoado, eu amo muito vocês em Cristo e a gente se vê em outra oportunidade. Paz eterna.